Bom, nesse bloco do programa, eu vou conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que é nosso consultor aqui, nosso comentarista, e tem trazido muitos assuntos de grande interesse que tem causado muita repercussão no meio da sociedade porto-alegrense e gaúcha. Aliás, eu digo não só porto-alegrense e gaúcha, nacional, porque hoje nas redes sociais, pelas mídias e tal, aí nós alcançamos o mundo inteiro. E é essa questão, doutor Gustavo Bernardi, que é da regularização dos contratos de gaveta. Então, tem muita gente nessa situação, né? A Prefeitura lançou um programa aí para reduzir em 50% os tributos incidentes nessa oficialização da operação, mas isso tem gerado muitas indagações. Quais as principais? Bem, Silvio, realmente Porto Alegre publicou um incentivo que reduz em 50% os tributos envolvendo o ITBI nos contratos de gaveta assinados até dezembro de 2020. Importante entender que essa redução vai até abril deste ano, então você tem que tentar regularizar seu imóvel até abril. Nós fizemos aqui, falamos sobre isso já no teu programa, e isso gerou uma série de questionamentos, né? Então, os questionamentos são os mais diversos, mas eu pensei os mais importantes. Olha, eu quero regularizar o meu contrato, mas quem me vendeu morreu. Eu quero regularizar meu contrato, mas quem me vendeu não quer. Eu quero regularizar meu contrato, mas eu não localizo mais a pessoa que me vendeu, tá? Houve um movimento, Silvio, muito grande na época dos contratos de financiamento habitacional, em que os bancos não queriam fazer a transferência do contrato de financiamento. As pessoas se acostumavam a fazer contratos de gaveta, eu comprava o imóvel do Silvio, o imóvel continuava em nome do Silvio. Fazia um contrato entre as pessoas ali. Isso mesmo, e engavetava o contrato, por isso que se chamou contrato de gaveta, né? Hoje, né, isso não é mais o padrão. Hoje, os bancos estão dando a transferência dos financiamentos, procuram regularizar isso. Então, tem um volume muito grande de contratos que estão nessa situação. Em verdade, é preciso que se entenda que há solução para tudo. Existem alguns tipos de ação, que eu vou chamar aqui de ações de adjudicação compulsória, ações de obrigação de fazer, ações de uso capião. Então, muitas vezes, quando você tem um contrato de gaveta e você quer obrigar a outra parte a assinar a escritura, a gente tem um litígio chamado adjudicação compulsória. Outras vezes, dentro do contrato, há uma obrigação do vendedor assinar a escritura. A gente tem uma ação chamada ação de obrigação de fazer. Às vezes, quando morre a pessoa que vendeu, essa pessoa que é titular do contrato pode abrir o inventário em nome da pessoa que faleceu, fazendo uma sobrepartilha apenas deste imóvel, e o juízo vai regularizar essa transação. Em último caso, há o que a gente chama de ação de uso capião, que é aquela medida judicial em que você já não localiza mais quem lhe vendeu, não localiza mais familiares, não consegue mais, por algum defeito no contrato, fazer a adjudicação, você vai lá e usucapia o imóvel. O que é preciso entender é que você tem que consultar o seu advogado, tem que consultar um colega, para que ele lhe dê a orientação necessária para regularizar aquele contrato, porque há solução para qualquer tipo de problema na regularização dos contratos imobiliários. É muito importante que você coloque esse imóvel no seu nome. Quando você tem um imóvel que está no nome de uma outra pessoa, de uma outra empresa, você fica sujeito a este imóvel responder por dívidas dessa outra pessoa. Fica sujeito a esse imóvel responder por questões trabalhistas, tributárias, fiscais. Não raro a gente vê imóveis que foram vendidos, né, serem inventariados em nome da pessoa que faleceu, porque a família desconhece que esse imóvel já foi vendido. Então, há uma série de problemas que surgem quando você tem uma propriedade, tem um imóvel e esse imóvel não está em seu nome. Então, procure regularizar o seu imóvel. Porto Alegre está dando um incentivo a esse respeito. Há uma tendência deste ano para que vários municípios busquem regularizar as questões fundiárias, porque isso traz tributos para o município, traz recursos para o município. Então, eu diria que é o ano de colocar, arrumar a casa, né? A vida em dia, né? Doutor Gustavo Bernardi, naturalmente são situações muito delicadas. Veja bem o seguinte, se eu comprei, digamos, fiz um contrato de gaveta, o doutor Bernardi me vendeu um apartamento, então nós fizemos um contratinho de gaveta, engavetei e tá lá. Aí daqui a pouco, não desejo isso naturalmente agora, daqui uns 40 anos, o doutor Bernardi falece, e aí eu fico, a família não sabe que ele me vendeu o apartamento. Como é que fica? Por isso que o senhor vai dar a sua opinião agora, por isso que eu acho que, num caso desses, tem que ter um advogado, tem que ter uma empresa especializada nisso para orientar o que fazer, os passos, os caminhos a seguir.
Sim, na verdade, o que é preciso entender é que há solução para qualquer tipo de problema. Nesse caso aí em específico, né, se eu te vendi e eu venho a falecer, tu vai abrir o inventário em meu nome, vai inventariar este imóvel e vai se creditar deste contrato de graveta dentro daquele inventário e o próprio formal desse inventário vai sair a teu favor. Perfeito. E tu vais registrar este imóvel em teu nome. Né? Muito interessante, nós tivemos um caso na semana passada em Camboriú, se eu não me engano, né? Numa situação de um imóvel valiosíssimo que havia sido transacionado e a família dessa pessoa que faleceu inventariou este imóvel em nome dela, sem saber que ele tinha sido transacionado. Né? Então, olha que problemão esse nosso cliente vai enfrentar para desfazer tudo isso e vier depois a colocar esse imóvel novo dele. E detalhe, ele tinha prometido vender este imóvel para uma construtora. Então, ele teve também um problema econômico ali envolvido nessa transação, por um descuido de regularizar o imóvel. Isso é muito importante. É por isso que se pode... E a gente sempre diz aqui, né? Aqui eu tenho profissionais, graças a Deus, comigo, aqui como o doutor Gustavo Bernardi, pessoal da área do direito, da área da imobiliária e tal, que são questões fundamentais, né, na nossa vida. E para evitar que haja um problema maior, né, na sua vida, no seu problema financeiro, até patrimonial, é necessário ter uma assessoria de um escritório de advocacia. E geralmente são questões que envolvem valores consideráveis. Sim, a aquisição de um imóvel muitas vezes é, né, o maior bem da família, muitas vezes são questões econômicas de grande vulto, né? Ou seja, hoje o mercado imobiliário está pujante, está se fazendo muitas transações de permuta de imóveis, então vamos regularizar o seu imóvel, vamos aproveitar que Porto Alegre está dando um incentivo e há solução para qualquer tipo de problema. Tá bom. Um grande abraço, doutor Gustavo. Até a próxima semana. Para ti também, Silvio.